perder tempo, o Vasco encaminha a contratação do jogador português Bruma. Vamos falar muito sobre essa negociação e outras transferências que estão por vir. Isto porque o Vasco da Gama está firme e forte no mercado, correndo contra o tempo, para montar uma equipe competitiva. A gente também vai falar de alguns jogadores que estão antes da colina e, claro, daqui a pouquinho tem um jogão Vasco e Volta Redonda lá em Cariacica, jogo que vale a liderança do campeonato estadual do Rio de Janeiro. Eu peço encarecidamente para você se inscrever no nosso canal. Mais da metade dos amigos que nos assistem não são inscritos aqui no nosso canal. Então, por favor, venha fazer parte da nossa família nesse novo momento aí do Vasco da Gama e se inscreva no nosso canal. Pois bem, vamos começar falando aqui sobre o jogo entre Vasco da Gama e Volta Redonda. Ô, Laureano, qual o horário do jogo? O jogo é às 16h30, hoje lá em Cariacica, no Kleber Andrade. O Vasco tenta sua quarta vitória consecutiva no campeonato estadual. O Vasco vencendo hoje abre uma vantagem significativa e fica perto ali, simplesmente fica muito perto da sua vaga ali nas semifinais do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. E não vai ser um jogo fácil. Eu tenho dito para vocês que o Volta Redonda já venceu a equipe do Fluminense e já venceu também o Botafogo. O Vasco definido, o time titular, né? O Vasco com o Léo Jardim, o PH, João Vitor, Lucas Oliveira e Piton, Tietê, Jair, Paulinho, Alex Teixeira e Vegete. Isso mesmo. Meu placar 3-1 para o Gigante da Colina hoje. Agora a gente vai falar aí sobre duas possibilidades aí de saída. A gente tomou conhecimento que realmente o Capasso vai ser negociado. Aí o Capasso, que não viajou, está treinando a parte ali no Vasco da Gama. O Capasso não vai permanecer no Gigante da Colina. Eu acho que enquanto o Vasco da Gama não arrumasse um clube aí para o Capasso, ele poderia estar integrando a delegação vascaína nesses jogos. Mas, enfim, Capasso de saída do Vasco da Gama. Nas últimas horas, a gente também recebeu uma informação sobre a situação do negócio do atleta Esforza com o Santos Futebol Clube. Proposta que o Santos enviou para o Vasco da Gama foi uma proposta muito boa, tá? Muito boa mesmo. E o Vasco da Gama está negociando uma troca. Muito se falando sobre a situação do jogador Soteldo. O Santos está no mercado procurando novos atacantes e entende que simplesmente o ciclo do Soteldo lá na Vila Belmiro acabou. Pode acontecer uma troca, tá? Mas independentemente desta situação aí do Soteldo, meus amigos, o Sforza vai ser transferido também, certo? Então, a gente tem que ficar atento a essa situação aí. Quero passar mais uma situação para vocês. O Vasco não está se lamentando com a situação do Brian Rodrigues, tá? Muitas pessoas colocando a culpa no Vasco. O Vasco não teve culpa nenhuma nessa situação aí. Talvez o Marcelo Santana deu mole, porque poderia
simplesmente ter feito a oferta antes para o atleta. Mas o seguinte, a situação aí do Brian ficou para agosto. E a equipe mexicana disse que libera no segundo semestre. Mas agora o Vasco foca as suas forças no jogador Bruma. E a informação que a gente traz para vocês, que o experiente atleta de seleção portuguesa aceitou a proposta do Vasco da Gama, tá? Ele vai ganhar R$ 1 milhão, mais metas a serem batidas, que é o mesmo salário que o Brian Rodrigues iria ganhar. É um jogador que pode contribuir muito, tá? Jogador que jogou pelo Fenerbahçe, jogou pelo Galatasaray, jogou no PSV, no Leipzig, no Porto e no Sport. É um jogador muito, muito bom ali, tem uma patada, chuta muito forte. Então, acho que o Vasco está contratando um jogador de peso, um belíssimo jogador, o Bruma, tá? E quero passar mais uma informação. O Vasco aceitou todas as exigências, tá, do Braga, e o Vasco pode anunciá-lo a qualquer momento, certo? A gente que há 2 dias atrás a gente já tinha falado dessa situação do jogador Bruma, antecipado aí para você, torcedor Cruz Maltino. E agora a gente fala aí sobre outra situação, tá? Que a gente tomou conhecimento agora na parte da manhã, que continua sendo o jogador Rony. O Rony negocia com o Vasco da Gama. Há uma proximidade muito grande do pai do Rony com o Pedrinho. Nos últimos dias, essa situação deu uma evoluída depois que a proposta aí lá do Catar não vingou, tá? E não está descartada a possibilidade aí do Rony vestir a camisa do Vasco da Gama. Então, assim, o Vasco está buscando 2 jogadores para serem titulares absolutos. Um é o Bruma. E acho que quem vai ganhar muito com isso é a instituição Vasco da Gama, porque vale salientar aqui que o nosso Adson e o DVD ainda estão fora de combate e podem e vão contribuir muito aí para os gigantes da colina. Agora eu queria a sua opinião. Você com a caneta na mão, você traria o Soteldo ou você traria o Rony, o Vasco da Gama? E o Bruma vai ser anunciado a qualquer momento aí pelo Vasco da Gama. Não adiantou torcer contra, certo? Vamos continuar. Estou falando isso aqui para aqueles que são mal intencionados. Vamos continuar com aquela fé de que vai dar tudo certo e o Vasco faz uma substituição à altura. Não veio o Brian, mas o Vasco está contratando um jogador tão bom quanto, e algumas pessoas acham até o Bruma melhor. Perfeito? Agradeço pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!